Boa noite, pessoal. Tudo bem? Iniciando o segundo dia do nosso workshop, o Despertar para o Movimento. Só um momentinho. Tudo ok. Vamos começar mais um dia de aula. Lembrando que o workshop começou na segunda-feira. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro, e vamos fazer a nossa segunda aula. E iremos terminar o nosso workshop na sexta-feira. Como vocês puderam perceber, na primeira aula, eu abordei muito dentro da perspectiva evolutiva, né? Trouxe conceitos e fiz diversas reflexões para nós profissionais de movimento e da saúde, né? Na verdade, nós somos educadores também, né? Como eu disse isso na primeira aula. Bom, entendido grande parte das questões dentro de uma perspectiva evolutiva, é óbvio que eu não me aprofundei, por exemplo, não me aprofundei em antropologia, mas eu trouxe de forma bem simples e procurei ser o mais didático possível para a gente entender todo esse contexto em cima da evolução humana, dentro dessa perspectiva da evolução humana. Hoje a gente vai abordar conceitos de controle motor e neurociência que faz com que passamos a enxergar não somente o movimento de uma outra maneira, de maneira mais diferenciada, mas sim principalmente o ser humano, até porque nós somos humanos lidando com humanos. Bom, essa aula hoje irá até às 22 horas. Caso não dê para terminar todo o conteúdo que eu coloquei, que eu preparei aqui para essa aula hoje, não tem problema, a gente dá seguimento na sexta-feira e também na sexta-feira a gente vai fechar mais com uma parte prática, tá? Envolvendo mais o aspecto que devemos fazer de fato nesse treinamento integrado, que é o treinamento mais coerente para a grande população atual e do futuro. Tudo bem? Bom, eu coloquei lá no grupo, né, as seguintes perguntas. Para que o sistema nervoso central foi evoluindo? O que será que o nosso sistema nervoso central ele compreende? Será que apontar o certo e errado em relação ao movimento seria o coerente? Cinesiologia e biomecânica bastam para compreender movimento? Será que é coerente e real tentar explicar por cálculos um sistema que é totalmente complexo e dinâmico? Por que a grande maioria dos profissionais do movimento ainda são reducionistas? Quais as teorias mais coerentes para se tratar de movimento no atual momento? Bom, essas perguntas elas serão respondidas hoje e entre outras perguntas também serão respondidas hoje, que eu nem cheguei a colocar aqui. Começando a nossa aula de hoje, dentro de uma perspectiva neurocientífica, vamos falar algumas coisas importantes aqui sobre o sistema nervoso. Primeiramente, o sistema nervoso foi evoluindo principalmente para nos movimentar. Nós evoluímos para movimento. E ao longo de milhares de anos, os nossos antepassados, né, eles exploravam movimentos generalistas, né? Ou seja, eles caminhavam, eles corriam, eles saltavam, eles sentavam em várias posições, né? Eles penduravam, eles arremessavam, eles escalavam, eles rolavam, eles arrastejavam, ou seja, eles faziam movimentos generalistas abundantes. E hoje, se a gente pegar dentro da perspectiva evolutiva, como vimos na aula passada, os seres humanos hoje eles não estão tendo mais contato nem sequer com o chão. E isso afeta muito, tornando cada vez mais os seres humanos disfuncionais, ou seja, eles estão perdendo a capacidade básica, capacidades funcionais básicas, que é, por exemplo, sentar no chão e levantar. Muitos hoje têm dificuldade de se sentar no chão e levantar. Muitos podem falar assim, eu não vou sentar no chão porque eu vou sentir dor. Na verdade, essa pessoa, dentro de um contexto histórico dela ali, ela pode ter passado por várias situações que no momento atual dela, na hora que ela pensa em sentar, que ela experimenta sentar, na verdade ela não está sentindo nem dor, ela está sentindo desconforto
por tanto tempo que ela não senta no chão e não explora uma movimentação no chão. Então, o que está acontecendo? Se o sistema nervoso ele evoluiu para a gente movimentar e o movimento está sendo cada vez mais retirado da vida do ser humano, cabe a nós, profissionais do movimento, proporcionar mais movimentações aos nossos clientes, principalmente dentro de uma perspectiva de movimentação generalista abundante, que é o que a gente vai falar lá na última aula, tá? Além disso, o sistema nervoso, ele existe para a nossa sobrevivência. Sem o nosso sistema nervoso, a gente não sobreviveria, né? E, basicamente, não sendo reducionista, mas entendendo o papel importantíssimo do sistema nervoso dentro do ser humano em si, né, que é composto de diversos sistemas, o sistema nervoso central ele é fundamental para a nossa sobrevivência e, principalmente, é óbvio, para a nossa locomoção, para nos movimentarmos, né? E, basicamente, quem modula todos os nossos movimentos é o sistema nervoso, né? E é isso que a gente vai entender também, principalmente ali na perspectiva dentro da interação neuromecânica. Mas a base de tudo é compreender que o sistema nervoso ele foi evoluindo para a gente movimentar, ou seja, ao passo que a gente foi se movimentando cada vez mais ao longo de milhões de anos, o nosso próprio sistema nervoso ele também foi evoluindo com isso, né? Bom, dentro da perspectiva da interação neuromecânica, é a base para compreendermos movimento. Ou seja, lembra lá daquela divisão da disciplina? Anatomia, fisiologia do exercício, cinesiologia, biomecânica, e um muro entre elas e a parte mais de neuro, né? Neurociência, controle motor. A gente não pode nos limitar e ficar fechado num mundinho só, achando que só cinesiologia e biomecânica basta para compreender movimento, sendo que movimento, se tratando de ser humano, é algo muitíssimo complexo. A gente vai ver isso já já. E outra, para a gente entender esse início aqui com a interação neuromecânica, eu fiz aí a analogia da marionetezinha, né? Que eu acho bem interessante fazer essa analogia e entender como se a mão fosse um cérebro e essas linhas fossem os neurônios, né? E aí vem o entendimento que para compreendermos o movimento, precisamos compreender o sistema nervoso. É óbvio que nesse workshop não dá para aprofundarmos em conteúdos de neurociência, mas precisamos de entender uma lógica aqui em relação ao movimento. E na figura ao lado, o que a gente pode entender? Que, dentro até trazendo um pouco da perspectiva aqui de Gibson, com a teoria ecológica e também da questão de percepção-ação, que isso é uma coisa infinita, para a gente se movimentar, a gente precisa perceber e a gente vai ter uma ação. E dentro dessa própria ação, a gente também vai estar percebendo o ambiente à nossa volta, ou seja, uma integração infinita de percepção e ação. Dentro desse entendimento, temos aí as questões básicas, né? Advindas das informações que vêm do meio externo, através das informações sensoriais, né? Seja visuais, principalmente, seja auditivas, seja táteis, seja pelo paladar, seja pelo olfato, seja pelas diversas também informações mais proprioceptivas, né? Advindas aí dos receptores articulares, do fuso muscular, do órgão tendinoso de Golgi, né? Ou seja, o nosso sistema nervoso central ele está sendo bombardeado a todo momento de informações, né? Advinda do meio externo e também advinda do meio interno, né? E o que acontece? Ao passo que a gente vai recebendo essas informações, tanto do meio externo quanto do meio interno, a gente vai moldando a nossa forma de ser, né? A gente vai moldando aí as nossas atitudes, as nossas ações, através das nossas experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, para um pouquinho para pensar aqui, né? Será que, por exemplo, seria coerente afirmar
que um indivíduo que está com problema ao agachar, que você detecta um possível problema ali, que ele não tem uma amplitude de movimento ideal, por exemplo, no agachamento, e já sair apontando que ele tem falta de mobilidade de tornozelo, que ele tem falta de mobilidade de quadril, que ele tem encurtamento aqui, que ele tem alongamento ali, que isso precisa de fortalecer, isso precisa de alongar. Será que essa visão por partes, seria o ideal para explicar o porquê que a pessoa está se movimentando dentro de um sistema que é totalmente complexo e perante todo um contexto histórico desse indivíduo, sem saber ao menos qual foi a história de vida desse indivíduo até o momento que ele se apresentou a você, sem entender como que foi a variabilidade de movimentação dele na infância, sem perceber qual é o contexto atual que esse indivíduo se encontra? Bom, é claro, de antemão, que essa visão mais estrutural, querendo dividir o corpo humano por partes, é uma questão totalmente negativa dentro de um reducionismo, tá? E a gente vai entender isso já já. Então, perante todas essas informações sensoriais, essas experiências que o indivíduo vai adquirindo ao longo do tempo, ele vai ter aí, o sistema nervoso central vai ter aí as suas tomadas de decisões, sempre dentro de um contexto que envolve as informações externas, as informações internas, que vão ser confrontadas com todas as experiências prévias desse indivíduo, que vai gerar a tomada de decisão daquele indivíduo, daquele ser único nesse planeta, tá? Ou seja, apenas nesse slide a gente já pode refletir em diversas situações, né? E podemos desde já, entender que no nosso sistema, de fato, tem vários controladores, e um está influenciando o outro, mas sem esquecer do principal controlador, que é o sistema nervoso central. É óbvio, não tem nem como esquecer, né? E entender que ele rege a nossa movimentação, mas que também a gente não pode dividi-los em parte para tentar explicar um todo, tá? A partir de hoje vamos ter a visão de um todo, beleza? Então, olha aí, resumindo novamente, dentro das informações do meu externo, do meu interno, essas informações elas vão ser confrontadas com as experiências prévias desse indivíduo e a experiência ao longo de todos os anos de vida desse indivíduo, e aí ele vai tomar, o sistema nervoso central desse indivíduo vai tomar a decisão de acordo com suas experiências, tá? É por isso que, se botar 10 pessoas para agachar, provavelmente elas vão agachar de forma diferente, porque cada um teve um contexto histórico diferente, cada um tem... Aí vem a questão, dentro de um contexto biopsicossocial, cada um tem o seu contexto biológico, cada um tem o seu contexto psicológico, cada um tem o seu contexto social, e tudo isso vai estar interferindo no movimento. Tudo bem? Então, como que vamos querer apontar algo dividindo o nosso sistema em partes, sendo que é altamente complexo? Vamos fluir a nossa conversa? Bom, então aí está a definição da Schuller-Cook-Olcott, que controle motor pode ser definido como o quê? A área de controle motor está direcionada ao estudo da natureza do movimento e como este é controlado, sendo definido como a habilidade de regular ou direcionar os mecanismos essenciais do movimento. Partindo dessa premissa, vamos entender agora o que é, de fato, ser reducionista, né? Hoje ainda pouco está sendo se falado dessa questão do reducionismo, né? Então, basicamente, o que é ser reducionista? Ser reducionista é tentar entender o todo através das somas das partes, né? É querer dividir o corpo humano, que é um sistema altamente complexo e não linear, querer transformá-los em um sistema linear, ainda mais dentro daquela visão mecanicista, né? E aí, o que acontece, né? Dentro dessa mesma perspectiva reducionista,
sempre com o pensamento de causa e efeito, né? É dividir, querer dividir em partes, né? Sempre com aquela visão de causa e efeito. Igual eu dei exemplo lá no início, né? Olha lá, ele está agachando, ele tem falta de mobilidade de tornozelo, ele tem falta de mobilidade de quadril, aquele músculo lá está encurtado, aquele músculo ali está alongado, então a gente tem que alongar aquele que está encurtado, tá? E a gente tem que fortalecer aquele ali. Lá, o glúteo dele está fraco. Como que a gente vai querer afirmar algo, né, perante uma complexidade enorme que é o nosso sistema? Não o sistema nervoso, é o sistema como um todo, porque no nosso corpo humano existem diversos sistemas que estão interligados e um pode estar afetando o outro. A gente não pode ter uma visão de partes, porque se a gente fica com essa divisão de partes, a gente acaba limitando a nossa visão de movimento. E aí muda por completo as nossas prescrições. A gente sempre vai ter aquela ideia em mente de fortalecer e alongar. Tá? Então, aí vem dentro dessa perspectiva, que reducionismo é tentar entender o todo através da soma das partes, e sempre com pensamento de causa e efeito, é sempre estar querendo apontar alguma causa, né? Não, aquele movimento ali tem uma causa para o que está acontecendo aquilo ali, sem entender o mínimo de qual foram o contexto de movimentação daquele indivíduo ao longo dos anos, até o momento que ele chegou até ali para você. Cada um vai ter experiências diferentes. Logo, cada um é um ser único nesse planeta também. Beleza? E aí, de forma bem classificada, né, o reducionismo que ele tenta explicar através da soma das partes, né? Querer sempre estar dividindo as coisas. De fato, o reducionismo ele ajudou a compreender algumas doenças, né? Algumas coisas importantes, mas só que se tratando de movimento e do ser humano, um complexo sistema, a gente jamais pode ser reducionista, a gente jamais pode querer ter em mente a visão linear, né? Sendo que tudo que o nosso corpo não é linear, ele é totalmente dinâmico, tá? O nosso sistema nervoso central, ele é totalmente dinâmico, ele é sinérgico, né? Ele não entende o que é músculo isolado, ele entende o que é sinergia, ele entende o que é movimento, tá? Então, duas principais características, né? É querer dividir o corpo humano em soma de partes e ser linear. E também vem aquela questão de ser determinista, né? Dentro de uma visão reducionista, linear, mecanicista, apontar que, por exemplo, aquele joelho daquela pessoa está doendo porque ela tem porque ela está caindo em valgo dinâmico. Ora, muitos de vocês participaram do curso online FMI, vocês viram a complexidade que é dor, né? Como que a gente vai sair afirmando algo, né? Sempre procurando uma causa. É muito complexo. E também vem a visão unifatorial, sendo que é tudo multifatorial, né? São diversos fatores envolvidos em uma questão específica. E também ser previsível, né? Querer ser previsível, nossa, isso é totalmente negativo. Você tem um slide anterior da cabeça do húmero, você não pode fazer isso, você não pode ficar nessa posição aqui com a mão no chão para trás, porque vai deslizar a cabeça do seu húmero para frente, e aí vai impactar com as estruturas periarticulares, e aí pode ocasionar uma lesão, pode ocasionar uma síndrome de impacto, pode ocasionar uma tendinite, seja o que for. Então, essa visão reducionista, ela limita demais o ser humano, faz com que ele tenha uma visão totalmente negativa e errônea do movimento, do trabalho com o ser humano, e principalmente faz, por exemplo, ele aplicar nocebos sem ele saber. Sendo que a maioria dos clientes que estamos recebendo já estão cheios de problemas.
Aí vai nós, como profissionais de movimento de saúde, querer colocar mais problemas ainda nos nossos alunos, querer apontar X, Y num agachamento que está errado. Não, você tem que fazer assim, assim, assado, que assim que é certo. Ora, aquela pessoa ela tem todo o contexto de história dela. Sendo que eu estou dando muito exemplo de agachamento porque, pelo que eu vejo, a grande maioria dos profissionais trabalham também mais voltado a uma visão de biomecânica, né? Não que é errado, a gente na verdade tem que unir a biomecânica com o controle motor, mas a gente tem que sair dessa visão reducionista, tá? A biomecânica era a base para compreender, vai ajudar a gente a compreender muitas coisas em relação ao movimento? Ajuda, mas só que é limitado também para compreender a complexidade que é o nosso sistema, tudo bem? E aí, continuando, quando se trata de corpo humano, gente, uma estratégia mecanicista talvez não seja ideal. Óbvio. É claro que, por exemplo, um indivíduo que está acima do peso ideal, que não explora certas variabilidades de movimentação há muito tempo, está muito disfuncional, está com muitas limitações, tem dificuldade, por exemplo, de sentar no chão e levantar, que é uma coisa assim mais funcional do ser humano, mais básica, né? Não consegue nem fazer isso direito, tem dificuldades, né? Está com pensamentos negativos, está com ansiedade, está com medo, está com estresse, já está robotizado com o trabalho dele, que ele trabalha 8, 9, 10 horas sentado de frente para o computador, ele mal ele levanta de uma cadeira. Será que trabalhar com um indivíduo desse dentro de um aspecto biomecânico seria o mais ideal? Ou seria ideal fazer toda uma movimentação integrada, principalmente com um contexto generalista também? Né? Ou seja, e também quando se trata de corpo humano, uma estratégia mecanicista talvez não seja o ideal, porque é muito complexo. Afinal, o corpo humano não é uma máquina, né? Como a visão reducionista faz a gente enxergar o ser humano como uma máquina. Eu passei por isso, tá? E é totalmente ruim, negativo. O corpo humano não é algo com peças, né? Querer dividir, achar que o corpo humano é um robô, que você tem que fazer assim, 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 assado. Tem que estar tudo no lugar certinho, não pode mexer nada. É um robozinho ali se movimentando, né? Então, precisamos nos aprofundar e ter um conceito dentro da integração dos sistemas, que, através de raciocínio pautado na complexidade, a gente passa a ter uma outra visão relacionada a movimento, que aí vem até uma descrição do Mark Latache, para a gente começar a compreender essa questão de complexidade, tá? Calma, que vocês vão entender nos slides seguintes essa questão, ok? E eu também vou dar dicas para vocês, beleza? Vocês vão ver que a partir dessa década agora, de 2020 para frente, vai falar muito de controle motor e neurociência cada vez mais, biologia evolutiva, e vocês vão ouvir muito a questão de sistemas complexos, tá? Bom, aí vou até ler o que o Latache definiu no livro dele, que eu vou até demonstrar para vocês daqui a pouquinho. A função de sistema complexo não pode ser entendida por meio de sua estrutura e das propriedades de seus elementos. Compreender um sistema complexo requer um conjunto especial de noções que não podem ser elaboradas simplesmente com bases nos elementos do sistema e suas conexões. Olha aí. Não importa quantas informações sejam obtidas sobre os elementos do sistema complexo. Não é possível entender a função do sistema a menos que se esqueçam seus elementos, pelo menos temporariamente, e se olhe para o sistema como um todo. Né? Essa abordagem é chamada de sistemas dinâmicos. Bom, e aí, no raciocínio pautado na complexidade, o que a gente tem que levar de hoje em diante para a gente? É sair daquela visão linear e entender que dentro da complexidade, o sistema ele não é linear. O sistema ele é multifatorial. O sistema, gente, eu não estou falando de sistema nervoso, estou falando de todo o sistema que envolve o corpo humano, tá? O sistema ele é multifatorial, ele é interacional, ele é interligado.
tá? Tem toda essa interação. Além disso, ele é incerto, ele não é certo. Ah, é isso que está causando isso. É muito complexo. Ele é auto-organizado, ele se auto-organiza o tempo inteiro. O próprio nome já diz organismo, né? Ele está sempre se organizando. Então, dentro dessas perspectivas, entendemos que o todo é maior que as somas das partes. Tá ok? Então, saindo de uma visão reducionista e entendendo dentro de um raciocínio pautado na complexidade, quando a gente entra a fundo nos estudos de teoria dos sistemas dinâmicos, é totalmente libertador. Você vai ter uma nova concepção de movimento, principalmente quando você compreende aquele pilar básico ali de Newell, né? Em relação ao indivíduo, tarefa e ambiente, que a gente vai ver lá na frente. Tá ok? Bom, levando em consideração o entendimento de teoria dos sistemas dinâmicos, né? Basicamente, o que é a teoria dos sistemas dinâmicos? É a área da matemática que oferece princípios, conceitos e ferramentas para entender e modular cenários complexos, dinâmicos e não lineares. Bom, dentro dessa perspectiva, quem vai estudando sistemas dinâmicos vai vendo que vai andando muito lado a lado com a física quântica, tá? A teoria dos sistemas dinâmicos é a melhor teoria atual para explicar o porquê que as pessoas se movem como se movem. A teoria dos sistemas dinâmicos é a melhor teoria para explicar por que as pessoas se movem como se movem, e desde já eu indico para vocês o vídeo no YouTube, né, com base no livro do Scott Kelso. Eu vou até mandar o link para vocês depois também, ok? E esse vídeo aqui faz com que vocês abranjam ainda mais a visão de vocês em relação ao movimento humano, que é uma maravilha que é complexa. Mas, ao mesmo tempo que você vai entendendo isso, passa a não ser mais complexo, e sim, realmente, só uma maravilha, tá? Principalmente quando você une as teorias de controle motor, de neurociência e de biologia evolutiva, tá ok? Movimento and mind, né? Movimento e mente. Depois eu vou disponibilizar para vocês aí o vídeo, tá ok? Bom, então, dando continuidade, conceitos principais que embasam a teoria dos sistemas dinâmicos envolvem as restrições que a gente podemos colocar aquele pilar básico de indivíduo, a interação de indivíduo, tarefa e ambiente, que sempre dentro desse contexto pode haver restrições para o movimento, o contexto de auto-organização, padrões e estabilidade. Vocês vão ouvir muito falar daqui para frente também na questão de auto-organização. O sistema está sempre auto-organizando, tá? E vocês vão sempre ouvir muito daqui para frente também teoria dos sistemas dinâmicos complexos, teoria dos sistemas dinâmicos e também a teoria ecológica do Gibson, beleza? Bom, dentro de todas essas perspectivas até agora, vamos aprofundar vamos aprofundar ainda mais em aspectos relacionados ao movimento? Vamos lá então. A natureza do movimento, né? Como descrevem no livro de controle motor da Schuller-Cook e Olcott, né? Controle motor é definido como a habilidade de regular ou direcionar os mecanismos essenciais do movimento. Gente, tá vendo essa tríade aí, né? Esse pilar básico de indivíduo, tarefa e ambiente? Quando passamos a enxergar isso e levamos para a nossa vida em relação ao movimento, até mesmo ao ser humano por completo, em aspectos de postura, isso faz muito mais sentido, tá? E aí passamos a enxergar de fato uma complexidade. Esse conceito vem muito baseado de Newell. Ou seja, indivíduo. Quais são as características do indivíduo? Você pode colocar aí todo o contexto biopsicossocial em relação a esse indivíduo. Então, olha aí o tanto de característica que a gente tem para falar aqui do indivíduo. Desde os aspectos antropométricos, né?
desde os aspectos psicológicos, desde os aspectos sociais, culturais, né? Cada ser humano tem o seu formato anatômico, cada ser humano tem a sua particularidade em relação, até com base antropométrica mesmo, né? Cada ser humano tem o seu contexto psicológico, cada um foi criado de uma maneira, cada um teve uma vivência, uma certa experiência. Tudo bem, vai ter pessoas que teve experiências parecidas, mas ele é um ser único nesse planeta. E cada indivíduo tem o seu contexto biológico, psicológico, social e cultural. Cada um teve o seu contexto social e cultural, e todo esse contexto biopsicossocial e também cultural no meio, né? Isso vai moldando o indivíduo, né? E por fim, o movimento ele também vai ser moldado de acordo com todo o contexto de vida desse indivíduo até o momento. Ora, se um indivíduo, por exemplo, que teve mais variabilidades motoras exploradas na infância, como por exemplo, um garotinho que fazia capoeira, que fazia surf, que jogava futebol, que jogava basquetebol, que explorava a variabilidade de movimento de diversas maneiras, sempre foi ativo. Como que você acha que vai estar esse indivíduo quando ele estiver na faixa de 20 a 30 anos? É óbvio que por ele ter tido uma experiência por muito tempo, explorado essa movimentação, ele vai se comportar totalmente diferente em todos os aspectos do que um indivíduo que foi lá desde criança, na fase pré-adolescente e adolescente, ele foi um indivíduo sedentário, acima do peso, que não gostava de se movimentar. É óbvio que esse indivíduo vai ter muita mais dificuldade, né? Ao longo dos anos, principalmente se ele se mantém naquela cultura ali que ele foi criado nela, que ele vivenciou ela. Então, gente, é muito complexo. E dentro dessa perspectiva, a gente tem que buscar dentro dos nossos clientes a essência dele de movimentação. Para que a história de movimentação dele, a gente abre a melhor prática de movimentação para ele. Faz muito mais sentido olhar dessa maneira do que ficar implementando regras. Não, você tem que vir aqui e agachar assim, 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 assado. Você tem que vir aqui e fazer essa puxada aqui desse jeito. Impondo regras e principalmente com foco interno. Aí que fode muita coisa mesmo, tá? Então, olha aí, eu dei apenas alguns exemplos de inúmeros, infinitos exemplos que eu poderia dar em relação ao indivíduo. Então, desde já, vocês estão compreendendo que quando a gente passa a enxergar esses pilares e relaciona-se com o ser humano, com o movimento, a gente passa a ter um olhar mais diferenciado para o movimento. Não somente para o movimento, mas sim para o ser humano. E aí, dentro de um contexto do indivíduo, ele sempre vai ter a relação com o quê? Com alguma tarefa e com o ambiente, né? E aí dentro da tarefa temos inúmeras, né, tarefas que podem ser feitas no ambiente regulador, não regulador. Isso, a tarefa pode ser feita no ambiente regulador ou não regulador. E sempre a tarefa e o ambiente, eles vão estar moldando o movimento do indivíduo. Eles podem estar influenciando negativamente ou positivamente no movimento do indivíduo. Né? Então, essa relação de indivíduo, tarefa e ambiente é uma relação complexa, tá? E que dentro da teoria dos sistemas dinâmicos até permite a gente incluir outras hipóteses, né? Então, e a gente levando esse prisma também para as nossas prescrições, se a gente saber, se a gente aprofundar, aplicar em nós mesmos, a gente criando certa criatividade, a gente vai manipular sempre essa relação de indivíduo e tarefa e ambiente na prática de movimentação dos nossos clientes. Principalmente com a ideia desse pilar de indivíduo, tarefa e ambiente, com o foco externo e o trabalho cognitivo e a pitada lúdica também. Tá? Então, o sistema nervoso central, ele seleciona a melhor estratégia de movimento
levando em conta sempre essa interação. E daí dessa interação pode surgir restrições, tá? E uma restrição, por exemplo, quando você coloca inteligentemente uma restrição numa determinada tarefa ali, você coloca uma restrição no ambiente para ele executar uma determinada tarefa, você pode, na verdade, estar fazendo um trabalho físico e cognitivo sensacional ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, pessoal, olha aí o tanto que a gente pode explorar dentro de um exemplo desse, tá bom? Igual eu falei lá no início, o que eu estou trazendo nesse workshop são reflexões. Reflexões para vocês fazerem aí, vocês pegarem esse conceito, contextualizar e formular a própria metodologia de trabalho de vocês aí, tá? Então, dando sequência aqui ao entendimento, dentro ainda desse pilar de indivíduo, tarefa e ambiente, né, o que acontece? Surge a demanda da tarefa, né? Cria uma demanda, essa relação de indivíduo, tarefa e ambiente, cria demandas para o nosso sistema, fazendo com que ele precisa planejar e executar tarefas, né? Por exemplo, você vai colocar um indivíduo para fazer sei lá, vou inventar alguma coisa aqui. Você vai colocar um indivíduo para fazer um afundo e você quer que, em vez de você ficar só naquela coisa sistematizada ali, você vai colocar alguma tarefa ali. Você vai começar com ele ajoelhado, ele vai subir, trocando a outra perna e vai passar o pé por cima de um querebel que você colocou restringindo ali aquele movimento. Fazer uma movimentação mais funcional, né, dentro de um contexto. Você pode estar sempre manipulando o ambiente e você também pode estar sempre modificando a tarefa, principalmente quando você coloca restrições, sendo de forma inteligente e ocasionando assim melhoras no movimento do indivíduo, tá? Principalmente em questão esportiva, de melhora de performance, tá bom? Então, dentro desse pilar surge a demanda da tarefa, né? Bom, lembra aí da interação neuromecânica? De todo o contexto, né? Sensorial, que vai se confrontar com as experiências prévias e aí o indivíduo ele vai ter a tomada de decisão. Logo, a gente entende também que o sistema nervoso central ele recebe todas as informações sensoriais, né? E com isso ele vai interpretar todas essas informações e vai confrontar com a experiência prévia desse indivíduo. Com isso, ele vai considerar o quê? Ele vai considerar o que ser a melhor estratégia motora para cumprir aquela tarefa. Ele vai moldar toda uma estratégia motora para cumprir aquela tarefa. Carreguem sempre com vocês. O sistema nervoso central é um cumpridor de tarefas. Ele vai cumprir a tarefa de acordo com todo o aspecto que envolve o meio externo, o meio interno daquele indivíduo, que vai ser confrontado com toda a experiência prévia daquele indivíduo, com toda a experiência de vida, de tudo que ele vivenciou até o momento. Dentro dessa perspectiva, um indivíduo que, por exemplo, mal, ele agacha durante o dia. Se você colocar ele para agachar e ele cair em valgo dinâmico, será que seria coerente a gente chegar afirmando que ele tem restrição ali, que ele tem encurtamento aqui, que ele tem X padrão alterado de movimento? A gente vai estar sendo totalmente reducionista e não entendendo esses conceitos por trás. É tudo muito aprofundado, tá? Então, a gente tem que sair dessa visão e entender que o sistema nervoso central, nesse exemplo, ele vai cumprir a tarefa da maneira que, dentro de todo o contexto daquele indivíduo, né? Talvez aquele indivíduo tenha em mente que o agachamento se faz daquele jeito, né? E aí vai ter toda essa interação, né, de um ambiente externo, do meio interno desse indivíduo, fazendo com que ele tome uma decisão. E será que essa decisão que o sistema está tomando é errada? É claro que não, ele é muito inteligente, tá?
Então, e faz a gente entender também que o movimento é uma estratégia motora que é resultado de uma sinergia muscular. Acontece toda uma sinergia para que ocorra um determinado movimento, tá? Vocês devem estar se perguntando, tá, mas, por exemplo, e se eu quiser reeducar um movimento ao meu cliente? A gente vai reeducar um movimento no nosso cliente, claro, a gente vai ver isso lá no final, tá? Ou seja, dentro dessas perspectivas dito anteriormente, a gente vem muito com a ideia agora em relação ao movimento humano, que é o planejamento de ações. O movimento ele surge da interação também, tanto dos sistemas de percepção como os de ação, com a cognição afetando ambos os sistemas em diversos níveis diferentes. Ou seja, o movimento ele emerge também da relação do indivíduo com relação ao contexto de percepção, informações sensoriais, cognição, toda a parte cognitiva, que aí, ou seja, essa interação de percepção, toda a informação sensorial, a parte cognitiva desse cliente vai formar a ação, ou seja, a eferência que vai produzir aí um movimento nesse indivíduo, tá? Então, dentro desse aspecto aí, desse pilar de digital F ambiente, principalmente em relação ao indivíduo, temos que ter em mente essa questão particular do indivíduo envolvendo a percepção, a cognição e a ação, e isso vai estar sendo moldado para emergir um movimento. Dentro disso, tem aí o exemplo bem bacana do livro da Shirley Cook Olcott, né, que explica justamente essa questão da percepção, da cognição, dentro de um entendimento do funcionamento do sistema nervoso, né, sendo com a sensação ali os receptores periféricos, percepção que vai ser a informação a subir ali pelo neurônio de primeira ordem, neurônio de segunda ordem, e que depois vai chegar a ordem chegando lá no córtex sensorial primário ou secundário, dependendo da região, né? E aí, mais para uma parte também de percepção, vai haver toda essa interpretação do processamento sensorial de nível superior, nos lobos parietais, occipitais e temporais, por exemplo. E aí vem a cognição, que também parte muito dessa interpretação do nível do processamento sensorial, envolvendo os lobos parietais, occipitais e temporal, toda essa interação, tá? Vai haver uma conceitualização em relação ao córtex pré-frontal e outras áreas de associação, como, por exemplo, os núcleos da base, que é importantíssimo para o movimento, tá? E também a estratégia, né? O planejamento vai surgir lá do córtex motor primário, do córtex suplementar, do córtex pré-motor e do córtex motor primário, né? Aquela relação lá dos neurônios, de onde saem os neurônios motores superiores, beleza? Então, mais da parte de percepção, a gente tem a sensação e a percepção, e a interpretação. Dentro da parte cognitiva, a gente tem os processos de interpretação, de conceitualização, de estratégia de planejamento. E dentro de uma ação, a gente tem a ativação, né? Principalmente dos neurônios motores superiores que saem lá do córtex motor primário. E também para execução, até a informação chegar lá no neurônio motor de segunda ordem, né? Ou seja, lá nos músculos, e aí promover os movimentos, né? Então, dentro desse entendimento de percepção, cognição e ação, com esse exemplo fica muito mais claro ainda de entender, com base no sistema nervoso, qual é essa relação para surgir um movimento. Lembrando também que muitos de vocês já viram a aula mais específica de neurociência, falando sobre os tratos descendentes, né, que a gente não tem controle evolucional sobre eles, né, os tratos mediais, laterais,
tá bom? Por exemplo, o retículo espinhal medial, que é importante para os músculos posturais e também extensores dos membros. É muito importante a gente entender esses aspectos e faz com que a gente entenda mais, de forma mais aprofundada ainda, os aspectos de movimento, tá? Bom, dentro disso aí a gente tem agora a estratégia motora. A estratégia motora, ela é consequência de uma sinergia muscular. Ou seja, vai ter sempre essa ligação, né? De toda aquela modulação, daquele planejamento envolvendo a percepção, a cognição e a ação, que aí vai surgir uma determinada ação do sistema nervoso central, que perante uma sinergia muscular surge uma estratégia motora. Sempre carregam com vocês. Vocês precisam de compreender a linguagem do sistema do seu cliente perante todas aquelas perspectivas lá do indivíduo, principalmente, né, com todo o contexto dele, em relação às tarefas e os ambientes que ele foi, por onde ele passou ao longo da vida dele também, isso é muito importante. E aí, propositalmente, eu até coloquei aí o cara fazendo o teste do FMS, né, que hoje não faz mais sentido, né, perante esse entendimento da complexidade. E aí a gente tem um indivíduo, né, com dificuldade de fazer o agachamento, caindo em valgo dinâmico, com dificuldade de subir o braço acima da cabeça. Tem até uma imagem, eu poderia ter colocado ela, mas tudo bem. De um levantador de peso olímpico, e ele é famoso, tá? Se não me engano, ele é até campeão. Ele fazendo o teste do FMS, ele não estava conseguindo agachar. E com o peso, ele conseguia agachar. Bacana. Ou seja, a gente, dentro de uma visão mais reducionista, limita até a nossa avaliação. Né? E ora, e aí se a gente jogar um exemplo para cá agora desse indivíduo, vamos supor que ele é um indivíduo mais sedentário, que ele não gosta de movimentar, ficou muito tempo sedentário, está acima do peso, e aí você colocou ele para fazer esse teste. E aí ele executou o agachamento aí, caindo em valgo dinâmico, pé pronando, com todas essas restrições aí, e você logo vai falar que ele tem um monte de problemas, sempre com aquela, a gente pode falar, né, sempre aquela visão em partes, e na verdade a gente não está compreendendo a complexidade do sistema, que é muito maior do que apenas visualizar a pessoa se movimentar, é entender todo o contexto que está por trás daquele indivíduo, que começa lá na anamnese, tá bom? E, ora, num primeiro momento, será que esse valgo dinâmico, ele seria prejudicial assim para esse cliente? É uma coisa a se pensar, né? Se ele está com dor no joelho, será que é por conta desse valgo dinâmico? Né? É claro que a gente tem que fazer toda uma anamnese, fazer uma investigação e chegar à conclusão para ver se tem algum aspecto mecânico ali nessa dor desse indivíduo. Porque dor é muito complexo, tá? E outra coisa, a gente ouve-se muito falar de dor e não entende nenhum básico, né? Antes de aprofundar em dor, tem que saber o que é uma dor aguda, o que é uma dor crônica. Qual que é a predominância dessa dor? É uma dor nociceptiva? É uma dor neuropática? Ou é uma dor nociplástica? Ou é uma dor mista? Por exemplo, envolvendo aspecto neuropático, envolvendo aspecto nociplástico, por exemplo, que é o mais comum de se encontrar, né? O aspecto nociplástico e com predominância nociceptiva. E aí, a gente tem que saber investigar isso, né? Com uma boa estratégia a gente consegue definir. Bom, não é intuito desse workshop falar de neurociência da dor. Então, a gente já consegue criar uma nova ideia de movimento e entender que, na verdade, esse movimento que esse indivíduo pode ter feito aqui foi a melhor estratégia que o sistema nervoso dele central encontrou para cumprir essa tarefa nesse determinado momento aí que ele fez o teste, nesse determinado contexto, em todas as tarefas que foram impostas para ele. Ponto. Perante todas as características dele.
Ou seja, o sistema nervoso central dele recebeu uma informação do meu externo. Alguém falou para ele, ora, você vai fazer esse teste assim, assim, assim. Você vai colocar seu pé em cima da barra, você vai ficar com o bastão acima da cabeça e você vai fazer o agachamento. E aí, tudo bem. Provavelmente o cara não vai demonstrar para ele, né? Não vai explicar para ele, você tem que agachar assim, 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 assim. Não, vai deixar ele fazer um movimento. Logo, o sistema nervoso central dele recebeu essa informação, vai confrontar com toda a experiência prévia dele que ele tem lá armazenado no cérebro dele, né? E vai fazer e vai tomar ação, vai cumprir a tarefa. A tarefa para o sistema nervoso central é fazer o agachamento e levantar. Ele vai cumprir a tarefa. Tá? Então, num primeiro momento, talvez isso não seja errado, né? Na verdade, dentro da visão de complexidade, não existe certo e errado. Isso cai por terra, que é totalmente limitante também essa visão certo e errado, tá? Totalmente reducionista, negativista, e isso só te traz coisa ruim, beleza? Bom, aí partindo agora para a ideia, né, do planejamento, da estratégia, vem a sinergia. A sinergia é um trabalho em conjunto, né, de diversos músculos cumprindo uma tarefa em específico, e isso é feito de acordo com o recrutamento dado pelo sistema nervoso central. Logo, em uma sinergia muscular durante o movimento, o sistema nervoso ele seleciona por ordem, né, aquela questão de o que vai acontecer em uma relação mais integrada ali, quando se trata de um movimento. O sistema nervoso vai selecionar unidades motoras ativadas, né? Quais vão ser os músculos que irão ativar, quais vão ser os músculos que não serão ativos naquele determinado movimento, tá? Qual vai ser a ordem de ativação? Quem vai entrar primeiro? Quem é o músculo motor primário? Quem entra depois, né? Como sinergista, como estabilizador, como neutralizador, em relação a todo aquele movimento. E aí vem um tempo de ativação também, né? Algumas fibras musculares vão ficar mais ativas por mais tempo, outras não. E o próprio sistema nervoso, ele sempre está regulando isso também, tá? Que aí surge até um contexto lá de abundância motora dentro de uma ideia de variabilidade motora, tá? A gente vai ver já já. E também a questão de intensidade de ativação, né? Mas qual músculo que vai fazer mais força, o outro que vai fazer menos força, então uma complexidade enorme dentro disso aí. E a alternância de ativação também, né? Algumas fibras musculares vão fadigar e as outras vão entrar sendo ativadas e assume, e aí pode acontecer até alguma sinergia mais diferente, né? Com relação ao que estava acontecendo antes, uma sinergia de músculo pode entrar em fadiga e aí outros músculos podem entrar dentro de uma outra sinergia e pode modificar um pouco o movimento que estava ocorrendo antes, né? Bom, e aí a gente chega também no entendimento de variabilidade e estabilidade. Quando a gente chega em variabilidade e estabilidade, a gente vai ter que falar do conceito de Bunster, né? Bom, o Nikolai Bunster, ele é digamos que o pai da biomecânica. Ele deu início aos estudos de análises biomecânicas, né? Lá na antiga União Soviética. E ele fazia o trabalho dele, ele foi convocado para fazer análise de ferreiros, né? E chegar ao entendimento por que ferreiros mais novos não conseguiriam o êxito de ferreiros mais antigos, né? E o que poderia ser melhorado nesses ferreiros mais novos para aumentar a produtividade, né? E aí ele começou a analisar, né? Ele começou a analisar os ferreiros e aí ele foi logo descobrindo que dentro da tarefa aí dos ferreiros, né, que é bater o martelo, ele começou a fazer análise em relação à articulação do ombro, do cotovelo e do punho, né, que são as articulações que vão estar principais que vão estar em jogo aí em relação ao movimento da batida do martelo. E aí ele começou a perceber que o martelo dos ferreiros, né, eles sempre batiam no mesmo ponto. O ponto era
sempre o martelo ia em cima daquele mesmo ponto, né? A trajetória de mudança era muito mínima. Só que ele começou a perceber que o movimento do braço, ele sempre estava variando. Nunca havia um movimento igual. O movimento do braço se modificava. Mas o martelo não. O martelo sempre ia no mesmo ponto. E ele começou a entender, e diante disso, ele criou o entendimento de redundância motora. O que seria uma redundância motora? Seria diversas maneiras para cumprir a mesma tarefa. Ou seja, o que é uma redundância? Né? Você tem um caminho, você pode chegar no mesmo caminho por vias diferentes. Você tem várias vias diferentes para chegar naquele caminho, né? Você pode escolher uma tarefa para você fazer e você tem diversas maneiras de cumprir aquela tarefa. Por exemplo, sentar e levantar no chão. Você pode sentar e levantar no chão de diversas maneiras. Eu posso pegar esse copo aqui de diversas maneiras. Posso pegar ele com a mão assim, com a mão aqui, chegando mais próximo. Eu tenho uma redundância para pegar esse copo, por exemplo, né? Ou seja, dentro dessa perspectiva de redundância, ele começou a criar a ideia também do repetição sem repetição, né? Que as repetições elas não teriam repetição. E diante disso, ele ficou com o conceito de redundância, que para ele um movimento mais ideal teria que ser um movimento que não tinha muita redundância, que seria um movimento que não teria essa variabilidade igual tem aí em relação ao que eu estava falando e um pouquinho na imagem, né, de estar sempre variando no espaço aí a movimentação. E essa ideia de agora até me fugiu o nome. Bom, e dentro dessa ideia de Bernstein, né, de fazer dentro da ideia de repetição sem repetição, né, dentro do contexto de redundância motora, ficou por muito tempo dentro dessa visão. E aí o que acontece? Igual eu já disse, dentro do estudo de Bernstein, ele via a redundância motora como um problema central do controle motor. Ele formulou-a como um problema de eliminar graus de liberdades redundantes, né? Só que aí, o que acontece? Vem o Latache e aborda da seguinte maneira: os critérios de otimização pressupõe, né, que o sistema nervoso central se preocupa em fazer escolhas para todos os problemas descritos e de alguma forma computar uma solução única para cada um deles. Se essa suposição está errada, todo o problema de redundância motora torna-se erroneamente formulado. Existem razões para crer que o controlador não computa previamente os padrões motores específicos para cada movimento, né? Uma das razões primárias é a variabilidade motora, ou seja, dentro de um contexto de movimento, sempre vai existir graus de liberdade de movimento. E dentro desses graus de liberdade de movimento, sempre vai existir uma certa variabilidade de movimento, uma variabilidade motora que nos leva a entender que não existe movimento perfeito, não existe um movimento igual em todas as repetições, tá? Então, isso já quebra o primeiro paradigma, ok? E dentro desse contexto de movimento, de acordo com a tarefa que está sendo proposta, de acordo com o indivíduo e com o ambiente, existe a variabilidade boa e existe a variabilidade que não é boa, tá? Cabe a nós saber identificarmos isso, ok? Diante disso, de acordo com os exemplos dados anteriormente sobre os trabalhos de Bernstein, ele concluiu que as articulações não agiam independentemente, mas sim corrigindo os erros uma das outras. Isso é óbvio, a gente até falou um pouco atrás aí, né, que um músculo ele pode entrar mais em fadiga do que o outro, e é um sistema muito complexo, que tem milhares de músculos para estar comandando ali. Logo, ele vai estar criando sempre uma estratégia para que o indivíduo consiga sempre estar mantendo aquela tarefa ali de uma forma benéfica, para que ele sempre esteja cumprindo a tarefa, que no caso do Ferreira é bater o martelo lá
no ponto ideal, ok? Então, essa variabilidade, no caso dos ferreiros, aí é uma variabilidade boa, beleza? Ou seja, essa observação sugere que um encéfalo não tenta encontrar uma solução única para o problema de redundância cinemática, eliminando graus de liberdade redundantes, né? Que deveria eliminar a redundância para se tornar um movimento mais ideal. E não, a gente entende que através desse conceito de variabilidade motor, né, a gente percebe, a gente enxerga o movimento de uma outra perspectiva, mas usa o aparentemente redundante conjunto de articulações para garantir um desempenho mais preciso da tarefa. E aí vem o Latache, como vocês estão vendo na referência aí, e fala que não existe uma redundância, e sim uma abundância motora. Assim, uma visão alternativa do problema de coordenar um grande conjunto de elementos, o conjunto é definido não como redundante, mas sim como abundante. Até escrevi errado aí. O problema de redundância motora é solucionado pela abundância motora. Olha aí que genial, né? O que seria um problema, na verdade, é solucionado por essa abundância motora. Por quê? Porque tem uma complexidade enorme ali envolvida no jogo, dentro de qualquer movimento. Todo movimento é complexo. E o controlador não procura soluções únicas, né? Ele sempre vai estar procurando as melhores soluções ali dentro de um contexto, mas gera famílias de soluções igualmente capazes de resolver as tarefas, sempre com a ideia de cumprir a tarefa. Ele sempre vai estar querendo cumprir a tarefa. Beleza? Então, olha aí, com essa ideia de Bunster, depois reformulada pelo Latache, putz, a gente começa, dentro da teoria de sistemas dinâmicos, e aí, fazendo essa perspectiva aqui de controle motor, de Bunster, de Latache, a gente já começa a enxergar movimentos de uma outra maneira. Esse pensamento pode me levar a pensar agora que qualquer movimento serve, né? Mas calma lá. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, atenção agora, hein? Veja só. Tá aí duas figuras, né? Eu coloquei um movimento natural, beleza? E eu coloquei um movimento sistematizado. Imagina que esse cara está fazendo uma... Ou ele está numa posição baixa ali de 4 sem apoio, e a outra mulher está fazendo um agachamento, tá? São tarefas completamente diferentes, tá? Ou seja, o que a gente pode tirar de conclusão disso e trazer um pouco dos aspectos até biomecânicos um pouco para cá? Gente, presta atenção. Quanto menor a demanda, maior vai ser a variabilidade, ok? Ou seja, para esse cara engatinhar, ele vai ter muita mais variabilidade de movimentação do que a pessoa que está agachando. Tudo bem? E quanto maior a demanda, menor vai ser a variabilidade. Ou seja, vamos supor que essa pessoa está com 50 quilos de cada lado. Vamos supor que essa menina aí está com 10 quilos de agachamento, está com 10 quilos de cada lado no agachamento. Vamos supor que você chegou lá e colocou mais 10 de cada lado. Você aumentou a demanda. Logo, quando você aumenta a demanda, vai ter menor variabilidade. Quanto maior a demanda, menor vai ser a variabilidade. E aí a gente pode refletir. Se os seres humanos estão perdendo cada vez mais variabilidade de movimentação, será que faz muito sentido para aquele que tem pouca variabilidade de movimentação eu restringir ainda mais a variabilidade de movimento dele com um treinamento mais biomecânico? Não faz sentido. O que faz sentido para essa pessoa é explorar a variabilidade de movimento nela. Logo, quando você explora a variabilidade de movimento dela, você vai estar conversando positivamente com o sistema nervoso central dessa pessoa. Logo, ele vai interpretar tudo isso e vai começar a dar mais graus de liberdade para essa pessoa. E aí o movimento dela vai melhorando como um todo. Tá vendo como é que tudo isso faz a gente mudar a nossa visão de movimento, a nossa perspectiva? Beleza? E é óbvio que quanto maior a demanda, maior vai ser a predominância da biomecânica. Eu vou chegar para esse indivíduo aqui e vou falar para ele:
Ó, você tem que fazer a caminhada aí com a escápula em neutro, você tem que manter a coluna alinhadinha, você tem que manter a sua pelve em neutro, você tem que manter o seu abdômen contraído, sendo que já está tendo uma contração reflexa aqui, tá? Voluntária, beleza? Aí vai mandar você tem que fazer com o abdômen contraído. Olha só, o seu joelho não pode entrar em valgo dinâmico, o seu pé não pode pronar, hein? Tá? E o seu queixo tem que estar totalmente para dentro, senão você vai alterar toda a sua linha espiral e vai alterar todo o seu movimento. Isso, pelo amor de Deus, gente, isso é o fim, né? Isso não existe, tá? Então, nessa perspectiva aqui, você vai, o próprio indivíduo ali vai cumprir a tarefa dele, você vai deixar o sistema nervoso, o próprio sistema nervoso central dele sempre vai estar modulando aquele movimento. Agora, de forma antagônica, é óbvio que dentro de um agachamento, se você, é óbvio que para a pessoa colocar uma barra nas costas, ela tem que ter um mínimo de trabalho de base para chegar até ali, né? De acordo com todo o contexto do indivíduo. Ela tem que estar preparada para fazer um negócio desse, né? Aí você vai, por exemplo, colocar 20 kg de cada lado na barra da pessoa e vai mandar ela agachar de qualquer jeito? Claro que não, né? Óbvio que não. Se a pessoa quer praticar a movimentação dentro de um trabalho assim, mais biomecânico, ela tem toda uma progressão, né? Mas também não é aquela progressão de que, nossa, não pode mexer a cabeça, a escápula tem que estar em neutro, o abdômen tem que estar contraído, o pé não pode pronar nem um pouquinho, está errado, vai lesionar. Você está sendo totalmente limitante, pessoas. Você, na verdade, você quando vai criando experiência, conhecimento, você vai trabalhar mais com foco externo. Por exemplo, uma pessoa que está lá iniciando um agachamento, em vez de você colocar ela para ficar internamente, né? Olha, se o joelho tem alinhamento com a ponta do pé. Em vez de você fazer isso, não. Você inteligentemente vai criar alguma estratégia no ambiente para modificar aquele movimento com foco externo. Por exemplo, você vai colocar 2 litros do lado da perna dela, só estou dando exemplo, tá? 2 litros do lado da perna dela e vai mandar ela agachar. E você vai falar com ela assim, ó, você vai fazer esse agachamento e não vai encostar a sua perna e vai procurar não encostar a sua perna na garrafa d'água aí, beleza? Nas garrafas d'água aí, beleza? Pronto. Você está dando um foco externo para a pessoa. É muito melhor trabalhar com foco externo em todos os aspectos do que com foco interno, tá? Tá vendo a criatividade? Você saber fazer isso. Por exemplo, ensinar um afundo para a pessoa. Tem pessoas que faz o agachamento direitinho, mas aí tem dificuldade de fazer o afundo, né? Pode acontecer, é normal. Você pode modificar o ambiente colocando ali uma garrafa d'água, falando para ela, ó, não deixe seu joelho encostar numa garrafa d'água, tá? Então, olha aí, né? Dentro desse conceito, a gente entende também agora, será que existe um movimento perfeito? Não existe. O movimento ele sempre vai ser diferente do anterior, tá? Então, essa questão ali, eu até coloquei aí a cabeça um pouquinho torta, né? Que aí, olhando a cabeça torta, vai falar que tá errado. Tem pessoa que vai falar que tá errado, não pode. Isso aí é conversa para boi dormir. Desde que o entendimento que o movimento seja eficaz, ou seja, ele cumpre a tarefa, carregue isso com vocês, o movimento ele tem que ser eficaz, tem que cumprir a tarefa. Ele tem que ser eficiente, procurando ter o menor gasto energético possível, por exemplo, em demandas altas, principalmente em demandas altas, tá? Em demandas altas, ok? Ele tem que ser eficaz, eficiente, e ele também, principalmente, tem que ser seguro dentro de um contexto, principalmente quanto maior for a demanda. Tudo vai depender da demanda da tarefa. Vai ter um jeito de você pegar um lápis no chão, vai ter um jeito de você pegar um galão de água no chão, tá bom? O seu próprio sistema nervoso central vai encontrar uma melhor estratégia para fazer essas tarefas. E logo, é claro que ele vai fazer completamente diferente.
Não estou querendo dizer aqui que você tem que pegar o galão de água com a coluna totalmente alinhada, com as curvaturas fisiológicas preservadas, né? Até porque, se a gente for parar para pensar, o que seria uma curvatura anatômica da coluna preservada? Né? Cada um tem sua coluna. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, dependendo da demanda da tarefa, o seu próprio sistema nervoso central ele vai modificar a sua forma de se movimentar para você cumprir aquela tarefa. Logo, ele interpreta tudo aquilo e toma uma ação. Lembrando que tudo vai depender do contexto de movimentação do indivíduo que está sendo aplicado com relação à demanda da tarefa. Beleza? Conclusão de que o papel do profissional de educação física atual e do futuro é fornecer mais variabilidade de movimentação aos seus clientes. Parar de olhar para músculo isolado e entender que o ser humano é um todo, é muito complexo. O entendimento real dos sistemas dinâmicos é realmente libertador. Outra coisa, o que eu quero dizer com essa movimentação? Mais variabilidade de movimentação, mais movimentação generalista, abundante. É para a gente explorar outros ambientes, é para a gente procurar também tirar dias para fazer movimentações naturais. Tudo bem? Isso a gente vai entender na próxima aula. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim dessa aula hoje. Lembrando que a ideia dentro desse workshop é trazer reflexões, ok? E, de antemão, quero aqui que vocês entendam que os livros bases dentro dessas duas aulas que foram aplicadas até o momento foi A História do Corpo Humano, de Daniel Lieberman, Controle Motor, de Shuley, Cook e Olcott. Deixa eu aumentar a tela aqui. Controle Motor, História do Corpo Humano e Base Neurofisiológica do Movimento, do Latache. Além de que, Princípios de Neurociência do Candel, que esse eu não tenho físico, só tenho PDF. Tudo bem? Pessoal, agora chegou a hora da nossa interação. Eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida e o que vocês acharam dessa aula de hoje. Por favor. Tomando vinho aí, rapaz? E aí? Não, suquinho de limão, cara. Suquinho de limão. Feito pela minha amada. Não é vinho, não. Tá numa taça de vinho. Que beleza, né? Que beleza. Boa. Lucão, e aí, cara? O que você tem a dizer? Gostei já. Muito bom. Deu para clarear mais ainda? Deu para clarear a visão aí. Boa. No final do workshop eu vou mandar todos os artigos para vocês, tá bom? Oi, Kelly, beleza? E aí, Kelly, o que você achou? Lucão, vai falando aí, cara. Qual o nome do vídeo que você falou de física quântica? Na verdade, é do Scott Kells, cara, é sobre o movimento. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Só um momentinho. Ô, Kelly, deu para pegar aí? Ô, Kelly, deu para pegar aí? Eu vou mandar para vocês lá, tá ok? Ô, Kelly, depois a gente conversa, beleza? Melhor. Tá? Calma lá. Não é essa a ideia também. Beleza? Fica tranquilo. A gente conversa. Mas, veja só. A ideia aqui do workshop, então, é trazer ideias, contextos, para a gente ter mais ferramentas para trabalhar, pessoal. A gente não pode ficar só limitado em uma, a gente tem que ter várias. Não é que a gente vai excluir a anterior, beleza? Tá bom, Kelly? É a gente ter várias ferramentas, tá? E a gente sempre está fazendo o que a gente gosta, isso que é importante, tá bom?
Bom, Kelly e Lucas, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Os outros aí que tiveram presente também. Lucão, Kelly, alguma coisa a mais para completar aí? Deu para entender? É óbvio que no workshop não dá para passar muitas informações como dá num curso, né? Vocês estão fazendo o curso aí, a gente vai para 4 meses de curso, né? Ainda a gente nem acabou. Está com 75% concluído. Pessoal, então, muito obrigado pela participação. Beleza, Lúcio. Aí você vai vendo que ó, os artigos que eu enviar, os vídeos, vai clareando ainda mais. Vocês adquirirem essas literaturas aqui, a visão ainda vai aumentar ainda mais, tá bom? Olha, qual é o nome do livro do Latache, né? Base neurofisiológica do movimento. Esse eu não tenho PDF, senão mandava para vocês. Não sei nem se tem PDF dele. Mas é o livro base, tá bom? Tudo ok, pessoal? Muito obrigado pela participação, tá? Espero que eu tenha contribuído aí, beleza? Uma boa noite e até sexta-feira, tá bom, pessoal? Kelly, abração. Lucas, abração. Tamo junto, pessoal. Gratidão.